Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 2 livros para vocês começarem a ler livros russos, né? 2 dicas para iniciantes na literatura russa. Eu comecei minha jornada por Crime e Castigo, sim, eu fui corajosa e entrei de cabeça aí em Crime e Castigo numa leitura coletiva lá no ano de 2020, na pandemia. Inclusive, que livro maravilhoso, estou relendo, mas relendo muito aos poucos, comecei a reler ele este ano. E assim, não vou indicar pra começar a ler, não porque eu não gosto, porque eu amo, é um dos meus livros favoritos da vida, O Crime e Castigo. Faz eu refletir assim, sobre 1000 coisas que explodem na minha cabeça. Porém, ele é um livro longo, e eu acho que pras pessoas que querem começar a ler e não sabem se vão gostar ou não do tipo de escrita, né, tipo de ambientação, os nomes que são bem diferentes, né, porque são nomes russos ali, até os nomes assim que vão dar referências a alguns objetos que são da cultura deles, eu acho que o livro se torna muito longo para iniciante, tá? Mas, no meu caso, eu sou suspeita, porque eu comecei a ler Stephen Purity. Eu comecei a ler Russos por Crime e Castigo, então assim, 2 calhamaços. Mas eu trouxe 2 livrinhos mais fininhos aí para mostrar para vocês, então vem comigo. Bom, e o primeiro livro é um conto, na verdade, do Nikolai Gogol. Ele é da antofágica O Nariz, tá? É um conto fantástico aí que vai misturar várias coisas. Humor ácido, uma crítica à burocracia, sátira política e ele é uma fantasia, porque ele é um conto fantástico. Por quê? Porque o cidadão aqui do livro, ele vai perder o seu nariz. Ele acorda um dia, ele perde o nariz. Tipo assim, como ele pode perder o nariz e andar pelas ruas da Rússia sem o seu nariz? É basicamente essa a base da história. Bom, só pra vocês terem ideia, tá? Um pouquinho sobre o conto, porque como ele é um conto, né? Eu falo livro, mas ele é um conto, não pode falar muitas coisas. Mas um barbeiro, o nome dele é Ivan, não vou falar aí sobre o nome, porque o nome é russo. Ele acorda de manhã e fala pro seu esposo, não vou tomar café, não tô com vontade de tomar café, mas eu vou comer um pão de cebola. Ele vai lá, vai cortar o pão, e quando vê, ele corta o pão e tem um nariz no meio, assim, um nariz. E o pior de tudo, veja bem, é um nariz que ele conhece, porque é o nariz de um assessor colegial que ele atende na barbearia. Gente, assim. Bom, daí do outro lado da cidade, o Kavaliov, que ele é um assessor colegial, mas ele prefere ser chamado de major, porque não aceita muito bem a patente que ele tem dele. Ele acorda, ele vai se olhando no espelho e ele vê que tá sem nariz, tem tipo assim, branco, não tem nada aqui. Ele pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? Vou ter que ir atrás do chefe de polícia e explicar que meu nariz sumiu, né? Por isso que a gente fala que é um conto fantástico. Quando ele sai na rua, pronto pra buscar ali o chefe de polícia, o que ele encontra? O nariz dele, usando um uniforme de conselheiro do Estado, ou seja, 3 patentes acima do que o próprio Kavaliov. E ele fica, tipo assim, putaço, porque ele não pensa, como assim, meu próprio nariz tem uma patente maior que eu. E agora falar sobre os próximos acontecimentos aí seria um spoiler. Mas, gente, delicioso de ler numa sentada, humor ácido, sátiras políticas, gente, sim, sensacional. E aí uma baita dica para vocês começarem a ler literatura russa e se apaixonar. Inclusive, o autor tem mais livros aí que eu quero ler, mas hoje, para vocês começarem, eu acho que tá uma ótima dica, tá? Uma ótima dica pra vocês, né? Enfim, eu acho que ficou aí uma ótima dica para vocês começarem a ler literatura russa e, acima de tudo, se divertirem. E o próximo livro é Noites Brancas, do Dostoiévski, nessa edição maravilhosa. Gente, todos os meus clássicos quase são da antofágica. Estou fazendo coleção, sim, de antofágica. Eu acho muito belíssima as edições deles. E tem ilustrações. Tudo bonito, tá? Noites Brancas é conhecido como o livro mais famoso, o romântico, né? O lado romântico de Dostoiévski. Aqui a gente vai conhecer um casal de jovens, porém eles não são um casal, mas é um homem e uma mulher, né? É um sonhador e uma desiludida que vão se encontrar durante 3 ou 4 noites, eu não me lembro bem certinho, ali no centro de Pittsburgh, né? Que é lá na Rússia. E, gente, esse livro aqui, ele explora também um lado mais solitário do ser humano, como esse lado solitário abre portas na nossa cabeça e isso pode causar, né? E a parte da desilusão ali vai contar a história da Nastchenka, o nome da menina eu lembro, é Nastchenka. E, assim, só o jeito que esse livro começa te encanta. E ele é um livro tipo, de fácil entendimento pro ser russo, então não tem, sabe? Eu vou ler pra vocês a entrada do livro, tá? Diz assim, primeira noite. Era uma noite maravilhosa. Uma noite daquelas que talvez só possam existir quando somos jovens, caro leitor. O céu estava tão estrelado, um céu tão claro, que ao olhar para ele vinha involuntariamente uma necessidade de se perguntar: o
como é que podem viver debaixo de um céu como esse, tantas pessoas zangadas e caprichosas. Começa assim. Este livro, né, este romance, porque aqui a gente tem um romance, mas ao mesmo tempo ele explora outras coisas aí. Acho que tem uma parte de crise existencial também, porque o Dostoiévski adora bugar nessa cabeça. Mas é uma ótima dica para vocês começarem a ler, tá? Eu acho que não tem como falar muito da história, porque ele não é um conto, ele é um livro mesmo, só que bem curtinho. Então eu acredito que, quanto menos você souber muito sobre a história, assim, é melhor para você começar a ler. Porém, para começar a ler livros clássicos russos aí, eu acho que é uma baita porta de entrada. Depois, se você quiser ir para Memória do Subsolo, Duplo, você vai subindo. Mas de Dostoiévski eu sempre vou indicar para começar a ler Por Noites Brancas, porque é um favorito aqui da vida. O vídeo de hoje mais curtinho, mais pequenininho, porém bem objetivo, né? Ajudando vocês aí começarem a ler livros clássicos e livros russos, né? Acredito que se vocês gostarem aí dessas dicas, eu posso trazer mais dicas também para vocês, porque eu li mais alguns russos, mas deixei esses para iniciante mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado e um beijão, até o próximo vídeo.